que está aqui desse lado. Mas eu é que mexo com as coisinhas todas. Bem, pessoal, eu só quero informar que a nossa convidada já adentrou a sala, a Betânia Rodrigues. Boa noite, Betânia. Tudo bem? Conseguiu? O áudio está fechado, Betânia. Agora? Perfeito. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa reunião e agradecer a Bonnie que me convidou. Obrigada. Perfeito. Então a gente pode dar início à nossa atividade. Sim. Passou um pouquinho de trabalho para entrar, mas é que está difícil hoje. Eu também passei trabalho aqui, Betânia. Eu acho que é o tempo que está, não é? Eu tentei 3 vezes e não estava conseguindo. Agora consegui, que bom. Que bom. Pode ser instabilidade na rede, né, em decorrência dos temporais, do mau tempo. Então, podemos dar início aos trabalhos? Poderia comentar? É o que, Vânia? Poderia comentar sobre a Betânia aqui, trazer para os nossos conselheiros, apresentar ela? Claro, sem nenhum problema. Então, vou passar a palavra para você, porque eu já ia iniciar a apresentação dela. Ah, não, por favor, passo para ti. Mas pode ficar à vontade, Vânia. Bom, trago aqui os conselheiros, então, os nossos audiovisuais e a nossa curadora, Betânia, né, Rodrigues Gonçalves, que ela tem um conhecimento muito grande no trabalho, tanto de audiovisuais, de artes visuais, como na literatura. Ela trabalha em Porto Alegre, ela é curadora, ela trabalha com galerias, e agora ela está com a Zorávia. Mas agora eu vou passar para ela, que ela nos fique à vontade para nos contar da sua jornada aí. Obrigada, querida Bonnie. Olha, eu sou curadora de artes visuais, no tempo se chamava artes plásticas, desde 2010 aqui em Porto Alegre. Sou também produtora cultural e tenho muitas atividades literárias. Então eu faço curadoria não só de artes visuais, mas também de artes literárias. Faço lançamento de livros, edito livros dos autores, não é? E tenho 2 saraus mensais fixos. Um se chama Convocação aos Poetas e o outro se chama Contação de Histórias para Gente Grande. Aconteceu sábado último. Então, eu trabalho ali no Espaço Amélie, com esse sarau, primeiro, Convocação aos Poetas, e na livraria Bamboletras, com o segundo. Saiu. Claro. Estamos ouvindo. Sumiu a imagem, foi isso? Parece que caiu a sua imagem. O seu vídeo... E como é que eu faço? Pode continuar a discussão normalmente. Provavelmente está instável... Eu estou de volta. Bom. Está instável a sua rede, tá? Mas você pode continuar falando que a gente está te ouvindo. Ah, sim. É uma pena. Então, isso. Eu sou galerista, fui galerista até bem pouco tempo e faço exposições em diversas galerias aqui em Porto Alegre. Desculpem, eu tenho gato. Faço diversas exposições em diversas galerias, como a Galeria Duque e como várias outras galerias aqui em Porto Alegre. E esse trabalho, o que eu acho das galerias em relação aos artistas visuais hoje? Todo artista visual necessita do acolhimento das galerias. Isso só é feito através dos curadores, verdade? Então, a arte visual, ela depende muito das galerias para ter uma existência, vou usar uma redundância visual, a existência, porque são muitos artistas visuais que estão sozinhos, né? E este é o papel do curador, é dar o acompanhamento, dar o apoio
indicar caminhos e realizar suas exposições. Algumas são coletivas, a maioria das vezes tem sido coletivas, e algumas têm sido individuais. Para este ano, eu estou com 3 grandes exposições na Galeria Duque, que é do Antônio Giacomini, um brilhante aquarelista, e que tem galeria lá em Caxias do Sul. Tenho também 2 artistas plásticos de São Paulo, que estarão também na Galeria Duque. E também eu sou diretora do Instituto Zoraida Bettiol, nessa área também de diretora técnica, se chama, e na verdade é uma curadora e uma produtora cultural. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Perfeitamente, Betânia. Então, eu percebo que você, iniciando a sabatina, eu percebo que você está muito envolvida com a questão de curadoria. Como que você prospecta os artistas para participar dos seus projetos, das exposições nas galerias? E quais tipos de galerias você direciona esses artistas, as obras desses artistas? Olha, como é que eu prospecto? Eles me procuram. Na verdade, a grande maioria me procura, baseado no meu trabalho de tantos anos, né? E eu tenho feito, eu gosto muito de me fixar por um tempo numa mesma galeria. Neste momento eu estou fixada na Galeria Duque. Isso não quer dizer que eu não faça em outras galerias. Alguns artistas grandes, vou voltar a falar no Antônio Giacomini, foi quase uma coincidência, eu procurei, ele estava me procurando. Mas ele chegou o ano passado, eu acho que o ano passado ficou muitos meses na China dando cursos, então estávamos aguardando. Teria uma exposição dele que começaria em novembro e iria até março. Porém, aqui tem a Bienal, então isso fica mais complicado. Então, assim, tem todos esses intercursos, não é? E os artistas plásticos iniciantes, eu também faço curadoria, porque eu vejo neles uma necessidade absoluta de orientação. Porque uma coisa é tu seres artista, do criativo, o artista. Outra coisa é tu encaminhares as tuas obras. Não é fácil e nem sempre se consegue, não é? Nem sempre se encontra os caminhos como artista. Então aí entramos nós, como curadores, procurando galerias, procurando espaços. Olha, mas não é só galeria não, viu? Aqui em Porto Alegre fazemos muito em cafés, em espaços alternativos, porque são menores, menos expensivos e mais possíveis para os pequenos artistas. Pequenos assim, iniciantes, né? Então, esse tem sido, mas eu também sou produtora cultural. Paralelo à curadoria, eu também faço produção cultural. E faço produção cultural na área da música também, além de livros, como eu tenho falado. Os livros eu encaminho também os escritores, tanto para a Feira do Livro, coloco em todas as livrarias, faço os lançamentos, porque é este o meu papel, o papel de apoio. O papel de apoio. E os meus saraus, eles não são só para exibir poesia, e sim para que os escritores e os poetas sejam reconhecidos. Então, mais uma vez, é um papel de apoio. Eu digo que esses saraus que eu faço, e tantos fazem aqui em Porto Alegre, é uma forma de abrir espaço para os escritores e os poetas, assim como nas curadorias de artes visuais. Abrimos espaço, damos apoio e ajudamos a caminhar nessa estrada que nem sempre é tão fácil, né? Não sei se vocês gostariam de... Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Eu me inscrevi ali. Sim, só não sei se sou a primeira. primeira. Eu não percebi. Você é a primeira e na sequência a Vone. Boa noite, colegas. Muito prazer, Betânia. Prazer. Você atua mais na região da Grande Porto Alegre. Como é que estão as artes visuais?
no interior do estado, no estado de modo geral, assim, se há esse diálogo entre galerias do interior do estado, como é que tem ocorrido? Eu morei um ano em Erechim, em 2006, faz bastante tempo, e lá tem uma escola, na época, estava fazendo 45 anos, de uma escola municipal de belas artes, né, de várias linguagens da cultura. E a gente chegava no hospital, tinha uma exposição de arte, tinha telas no corredor do hospital. Na prefeitura tinha exposição de arte. Chegava num outro setor público, o Castelinho, né, todos conhecem, o cartão postal de Erechim, tinha exposição de arte. Como é que estão esses espaços? Porque são espaços alternativos também. E também o fazer do artista, especialmente o artista, o pintor, né, das diferentes técnicas, é um trabalho, assim como o do escritor, um trabalho bastante solitário. E a gente percebe também esse olhar que tu traz da necessidade da gestão da própria carreira, né? Se tu pudesse pegar isso e trazer assim, um panorama do Rio Grande do Sul, eu já estou na minha finaleira aqui dentro como conselheira, e essa comissão das artes visuais, a gente percebe uma articulação muito importante, uma movimentação das artes visuais que estava um pouco apagadinha, né? Como é que está esse cenário dentro do Rio Grande do Sul? Se tu pudesse falar assim, também disso. Né? Sim, querida. Eu vou te dizer assim que eu não navego, digamos, eu não atuo em todo o Rio Grande do Sul de forma alguma. Eu realmente sou mais fixada em Porto Alegre e arredores. Sim, mas nós, como curadores, nós conversamos muito, trocamos muitas impressões e sabemos que, de um modo geral, embora haja toda essa movimentação de alguns setores, não está fácil, sabe? Não está fácil na cidade interior, muitas galerias sendo fechadas até arbitrariamente, e por isso também que os pintores, a gente não fala mais pintores, né? Os artistas visuais, eles buscam espaços alternativos. E o que tu disseste, acontece aqui em Porto Alegre. Olha aqui, Cris. Acontece, por exemplo... A porcina. Anderson, o seu áudio está aberto. Anderson, microfone aberto. Anderson. Não, e ela tem uma... Anderson. Olha. Eu desativei. Ah, perfeito. É que eu não sou o organizador. Tá bom, obrigado, Jussara. Pode continuar, Betânia. Peço desculpas pela interferência. Não, tudo bem, sem problema. E aqui em Porto Alegre também existe esse movimento de abrir espaços que antes não eram usuais. Hospitais como a PUC, hospitais como a Santa Casa. E eu vejo que no interior se usa muito cafés, não é? Na falta de galerias. Cidades menores usam muito espaços alternativos. E muitos artistas visuais precisam vir para Porto Alegre. Eu soube que fechou-se, não sei se chegou a fechar algumas galerias, ou alguma galeria em Bagé, mas parece que está havendo tratativas para reabrir. Eu não sei, eu não estou muito bem informada. Mas a tua pergunta é essa, não é? Como é que está sendo o movimento das artes visuais, como é que está sendo gerido, como é que está sendo gestado no interior? Eu te confesso que eu não tenho essa amplitude de visão, tá? Eu sei através de amigos, colegas, que atuam em algumas cidades e pela conexão que nós temos com esses campos da arte, tá bem? Mas eu acredito que neste momento está bastante deficitário de espaços formais, de galerias, salvo alguma outra. Por exemplo, em Caxias do Sul, que é uma cidade grande, temos galerias, temos espaços que são muito utilizados. Também em Bento Gonçalves, me parece que tem, assim, de forma bastante atuante, né? Pelotas também, embora com alguma deficiência, mas estão funcionando da forma como é possível. Mas eu vejo assim que, de forma geral, embora o crescimento, a efervescência, a movimentação, está havendo uma grande deficiência, sim, nesse campo, nesse aspecto. Me parece, eu não sei qual é a visão que vocês estão tendo, né? Mas a minha visão, como profissional da área, é essa.
está havendo uma defasagem. Aqui em Porto Alegre, em qualquer lugar, fazemos exposição. Talvez acompanhe isso no interior também. Né? Mas eu confesso que eu não tenho o detalhamento, tá bem? A minha área de atuação é mais Porto Alegre mesmo. Perfeito, muito obrigada. E é bem isso, assim, a gente está aqui tentando pensar a política pública, né? E esse olhar de quem está trabalhando, atuando nessa linguagem da cultura é muito importante para nós. Muito obrigada, Janine. Obrigada. Vone, na sequência o Alexandre. A Vone ou a Alexandre? Vone, é você. Tá. Então, olha só, Betânia, eu trago aqui, e não só para ti, mas também para Jussara, para todos aí, uma ideia que eu já abri, comentei, assim, de possibilidades como se vê em cultura pública. Né? Na cultura pública, nós temos as feiras de livro, que é o que mantém em muitas cidades, uma vez por ano, que ajuda a manter a literatura em alta. Sim. Com certeza, as grandes feiras de livro, em vários lugares maravilhosos, Porto Alegre, Caxias, etc. e tal, ajudam com certeza, e tu concorda comigo, eu acho, porque tu trabalha dentro disso aí, na Feira do Livro, que é muito importante para a literatura essa feira. Então, concorda? Então, o que tu acha? Não deveríamos nós, artista plástico, ou dentro das artes visuais, lutar por uma feira de artes visuais uma vez por ano? De acordo com a prefeitura, junto com prefeituras dos municípios e com talvez um pouco das leis que ajudam. O que vocês acham? Eu estou com essa ideia muito... Jussara, Betânia, me digam assim, o que vocês acham e como vocês veem essa possibilidade? E todos que queiram conversar também. Eu acho que essa possibilidade é ótima, essa que tu estás levantando, fazer uma feira de artes visuais. Eu, assim, minimamente pratico isso aqui em Porto Alegre. Eu faço feiras de artes visuais em espaços. E eu acho que é muito importante essa tua ideia, que é uma forma do artista se fazer visto. Assim como na literatura, eu faço parte de um coletivo chamado Poemas à Flor da Pele, da editora Somar. Andamos paralelos e temos uma atividade. Qual é o objetivo? Vou falar assim rapidamente da Poemas à Flor da Pele, que é para mim é um exemplo de atuação, porque abre portas para os pequenos escritores que não teriam a mínima chance de editar um livro de forma particular, e também as editoras não estão interessadas nesses escritores, sem maiores visibilidades. Então, o propósito da Feira do Livro, embora aqui em Porto Alegre não seja assim tão fácil entrar, mas temos tido uma vasta ocorrência de escritores. E essa tua ideia, Boné, de criar uma feira de artes visuais que possibilite aos pequenos e médios artistas serem visibilizados, não é? Terem a chance de colocarem o seu trabalho de forma pública. Eu acho que é uma ideia brilhante, é uma ideia que deveria ser perseguida, sabe? Estudada, planejada, porque valeria a pena. Na minha opinião, valeria muito a pena esse incentivo, até de forma estatal, um incentivo de forma pública, não é? Esse incentivo às artes, porque é uma economia, nós não podemos ignorar que é uma economia, é um nicho de economia importante. As artes é um nicho importante, né, da economia, e eu acho essa tua ideia brilhante. Bom. Me permite uma parte, Eric, só porque eu vou falar em cima, não sei se o Alexandre permite também. Por favor, à vontade. É que, em cima do que a Vone trouxe, no ano passado a gente teve um episódio aqui com os artistas visuais, uns anos atrás, aqui em Nova Petrópolis, né? Uns anos atrás, os artistas pintaram ovos gigantes, ovos de Páscoa, vocês talvez até viram aí no jornal.
E o ano passado, lá pelas tantas, já fazia alguns anos que estava num depósito, o secretário de turismo resolveu passar uma tinta branca. Então, foi assim uma situação bem delicada. Eu estava como diretor de cultura, então fazer esse ajuste, né? Tivesse conversado com a gente, mas não, isso é uma coisa que foi paralelo, né? Do que serviu isso? Nós conseguimos reunir os artistas visuais. E hoje nós, assim como nós temos um coletivo de escritores, nós formamos, então, naquela época, um coletivo de artistas visuais e começamos a tratar da política pública, né? Então, na conferência em abril, a Conferência Municipal de Cultura, eles fizeram a proposição de que o projeto que a gente tem, que então só abarcava as escolas, que é o Salão de Artes Visuais, que ele fosse desvinculado, né, e que se formasse o Salão das Artes Visuais profissional, não só para alunos, mas para toda a comunidade, para artistas locais. Ontem, desse caminho, desses ovos quebrados e pintados de branco, se consolidou um movimento dos artistas locais. Então, ontem saiu uma proposta do município em forma de fomento para que os artistas locais produzam obras de artes que serão utilizadas para a decoração, então, da Rua Coberta durante as atividades da Páscoa. Nesse meio tempo, a gente conseguiu colocar eles também dentro do maior evento da região, que é o Festival do Folclore, com espaço somente para letras e artes, é o nome do espaço, onde os escritores locais e os artistas, então, unimos esses dois coletivos para que eles possam comercializar suas obras, né? Então, às vezes, esses movimentos das artes, né, tá cada um lá separado, segregado, mas há sempre aquele momento de inflexão em que o incômodo é maior, né? E, então, acho que o maior desafio para os artistas é realmente ter um espaço de comercialização. Você falou, Betânia, da economia, né, da cultura, a importância que tem a comercialização e um espaço de visibilidade, mas também um espaço de protagonismo, né, que a arte provoca. Então, só para comentar, né, que tem situações diferentes aqui dentro do Estado, mas o que não há dúvida é de que a gente tem uma produção gigantesca, uma produção muito, muito rica, né, de artes, né? Só para comentar mesmo, né, que a gente viveu um pouco essa experiência e foi muito frutífero, né? A gente uniu, inclusive, os artistas participando da Feira do Livro, né? Mudou gestão, mudou os personagens, mas o movimento continuou, porque é a comunidade participando, né? Isso foi muito bacana. Alexandre? Ok, boa noite. Boa noite a todos. Betânia, muito obrigado pela tua companhia aqui nessa noite. Essas trocas são extremamente importantes para nós, para que a gente possa realmente estar conduzindo o trabalho do Conselho. Acredito que o Eric depois pode reafirmar isso, com base no conhecimento de quem tem a prática e a vivência em cada grupo, em cada espaço, né? Nós, em geral, aqui somos de várias frentes de trabalho, alguns multiartistas, né? Mas é necessário que para uma ação mais complexa e realmente possa surtir frutos para toda a comunidade, ela seja muito bem embasada. Então, eu acredito que a tua presença aqui nos auxilia muito nesse sentido. Já gostaria de agradecer. E daí fazer uma troca contigo com algumas perspectivas que eu tenho em relação ao campo das artes visuais, que umas me frustram, outras eu enalteço, né? Mas que esses olhares vão ajudar a gente a fazer esse suporte. Um deles é o fato de que, diferente de muitas outras ações, as artes visuais nem sempre ou quase nunca têm um produto de mercado. Me corrija, por favor, me ajuda a pensar isso depois.
porque muitas vezes a expressão que o artista coloca naquela peça, naquela escultura, naquela tela, no elemento que ele está construindo, não é necessariamente uma peça decorativa, uma peça que vai agregar um conjunto arquitetônico ou algo do gênero. Ou se vai ainda acontecer futuramente, né? Até que seja pensado nesse conteúdo. Então, assim, para que a gente possa fazer um trabalho de orientação, construir políticas e ações que possam alavancar aqueles artistas que estão em processo inicial, né? Porque muitos têm grande experiência técnica, mas como tu mesmo falaste, a relação administrativa com isso é distante. O artista que tem a abstração dificilmente vai ter a técnica da administração no mesmo volume de trabalho. Então, eu até fiz alguns apontamentos aqui. Uma das coisas que me preocupa é essa questão, como o artista pode evoluir para que tenha uma arte que, além de expressar aquilo que ele quer expressar, realmente possa ser um produto de aplicação comercial, né? E outra coisa que também é um sentimento que tenho e que gostaria que tu me dissesse, claro, da forma mais ética possível, sem nenhum apontamento ou crítica, mas eu sinto, trabalhando com isso já há alguns anos, que há um distanciamento de relações entre os artistas já consolidados e os artistas iniciantes. A dificuldade de diálogo para que o artista realmente mostre, parece, vamos traduzir no linguajar mais simples, aquela coisa de disputa de mercado, tá? E isso distancia de alguma forma. Então o artista, ele faz as trocas sobre as técnicas, ele faz as trocas sobre a imagem, sobre a luz, sobre aquilo que está construindo, mas quando se trata dos caminhos para que uma nova geração, nós possamos ter uma nova geração de artistas que vai ter espaço no mercado e vai poder dizer assim, olha, eu sou artista, colocar no currículo lá, eu sou artista, eu vivo disso. Não estou falando em riqueza e luxo, mas que o artista possa defender a imagem de dizer sou artista e posso viver disso, né? Não sei se não atrapalhei mais do que ajudei na minha explicação, mas gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essas perspectivas. Sim. Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, a arte não é útil. A arte necessariamente não precisa ser útil, no aspecto de ser usada em algum momento, sabe? Então, a arte existe porque ela é necessária à formação humana. Agora, eu entendo essa tua colocação, porque, não é? Eu vou pegar do final para o início. Existe uma grande dissociação, sim, entre os artistas já consagrados e os que estão, não é nem no início, já há um caminho, mas que ainda não tiveram a oportunidade de eu vou usar uma palavra, de se sedimentar no mercado das artes, nem sob essa visão de ser arte. Por quê? Porque são caminhos totalmente diferentes. Não há essa partilha de saberes, entende? Não há, porque são mundos diferentes, caminhando trajetórias totalmente diferentes. Para um artista chegar ao ponto de dizer eu vivo da arte, ele já vai ter encontrado caminhos e pessoas que o auxiliem nessa jornada. Nenhum artista se forma sozinho. Nenhum artista se forma sozinho, porque o artista ele tem uma alma da criação. É a alma da fluição e fruição também, por que não dizer, da arte. Então, o artista ele não sabe comercializar, ele não sabe onde colocar, ele não sabe fazer. Por isso, entram os projetos de apoio. Nem só o curador, mas projetos, existam projetos que façam com que o artista encontre um espaço de visibilidade. Vou falar em Porto Alegre. Nós temos algumas galerias aqui em Porto Alegre que se preocupam com isso.
São menores? São menores, mas se preocupam em colocar o artista no mercado. Isso tem que ser feito em galeria, não tem outra forma. Galeria ou espaços já consagrados de exposições, de acesso, né, ao público e acesso também ao artista. Bem, quanto à arte ser útil, e nós mais ou menos tu falaste no início da tua fala, eu volto a dizer, a arte não é útil, a arte ela existe. Ela existe porque ela é necessária. Né? E este caminho entre todo ser humano, que eu vou falar de uma forma mais poética, me perdoe, mas todo ser humano que ingressa nesse caminho das artes sabe, ou ele tem alguma bagagem anterior familiar, ou ele tem condições financeiras suficientes para se manter, ou ele vai ter que lutar muito, não é? Até pelo reconhecimento este que tu mencionaste. Então, eu acho que o campo das artes ainda no Brasil, ele está muito restrito. Está muito restrito e ele precisa de todo o apoio que for necessário à sua caminhada, né? Então, é assim que eu vejo, sabe? Não existe nenhuma, vou voltar a falar, não existe nenhuma possibilidade de os grandes artistas hoje apoiar os pequenos artistas. São caminhos totalmente diversos e paralelos. E aí que eu acho que entra o poder público, o Estado, a este apoio, sabe? Não só aos grandes, mas sobretudo e principalmente aos iniciantes. Aos iniciantes. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza, com certeza. Para direcionar mesmo, eu não estava, quando eu fiz a afirmação, eu queria também uma afirmação, né, sobre isso, porque era um olhar que eu sempre tenho receio de olhar ser unilateral. Sim. Não é necessário que outras pessoas dialoguem, apontem essas mesmas questões para que a gente realmente tenha uma construção coletiva de pensamento e de resultados, né? Penso que, entendo que se nós quisermos que a arte visual, e ela se amplie, assim como os seus artistas, toda e qualquer política pública que vier a ser feita precisa estimular junto a curadoria, produtores que trabalhem junto a esses artistas para essa construção. Pelo que eu captei aqui, para que a gente possa ter uma rede de apoio, uma rede de trabalho que possa sustentar essas ações, esse crescimento. A rede de apoio, desculpe, eu queria falar só mais uma coisa. Eu trabalho no Instituto Zorávia Betiol, que é o maior instituto do Rio Grande. Eu ia dizer Rio Grande do Sul, mas talvez seja mesmo. E é um trabalho que ela faz muito visando o acolhimento, sabe? Um trabalho social de acolhimento também. Então, eu falei que não há possibilidade de... Não, eu me esqueci da Zorávia, que ela faz um trabalho brilhante nesse sentido. Inclusive com crianças, direcionando as crianças de situação, eu ainda chamo de risco, né, de fragilidade social, trazendo-as para o Instituto e buscando-as para criar, quem sabe se encontra, né, se dá oportunidade para essas crianças. Então, eu acho mesmo que deveria ter políticas públicas de acolhimento para os artistas, jovens artistas, e também é uma ideia que eu me proponho não, mas que eu acho que deveria ser colocada, é escolas de curadores. Porque tem muito curador, e agora me desculpe, eu estou sendo um pouco antiética, né? Mas tem alguns curadores que acordam curadores. O que quer dizer com isso? Decidem, de uma hora para outra, sem nenhum conhecimento, que possa realmente vir a ser útil, a dizer, eu sou curador. Porque a intenção da curadoria não é fazer-nos ricos. A intenção da curadoria é fazer-nos úteis, muito úteis aos artistas, e eu estou aqui falando só do artista visual, tá? Aos artistas visuais existem muita quantidade. Isso não quer dizer que sejam todos de boa qualidade. A maioria não é. Mas às vezes não é por falta de escola, por falta de encaminhamento,
por falta de educação artística, não é? Então, eu acho que o poder público deveria realmente se encarregar disso para que haja um crescimento real e necessário, porque não podemos esquecer também que isso é economia, isso é gestão de economia e é muito necessário, na minha opinião. Muito obrigado, contemplado, com certeza. Ortiz, na sequência, Vone. Agora deu. Perfeito. Fiquei aqui impactado, Betânia, as tuas informações e essa aula que tu está nos proporcionando, realmente falando com o coração aberto, desse mundo todo especial que é da curadoria. Sim. Concordo plenamente no que diz respeito à arte em si. A arte realmente tem que ser pública. Como dizia o Gilberto Gil, o povo só não gosta daquilo que ele não conhece. Eu observo e aplaudo uma exposição que leva as pessoas a pensar, a refletir sobre esse dia a dia, que vai além de tudo que está exposto ali. Exemplo, que é latente, que é recorrente, a violência contra a mulher, os crimes contra a mulher. Então, quando vem uma exposição colocando tudo isso, na transversalidade é muito mais profundo a mensagem que ali está colocada num trabalho que não é só do artista, é um trabalho, como tu mesmo colocou, trabalho do curador, fazendo aquela arte abraçada, vestida, por aquele lado que até o artista não conhece e não sabe como se comunicar melhor. Mas eu quero te ouvir também sobre uma questão que também volta e meia incomoda. É a perseguição de alguns grupos radicais que censuram a arte. Já aconteceu em Porto Alegre, acabou de acontecer agora em Caxias do Sul, já aconteceu no Rio de Janeiro, que eu vejo como uma censura, um impedimento da liberdade de expressão. Alguns grupos radicais chegam a recorrer ao Ministério Público, recorrem à Justiça, enfim, fazem uma laúsa, mesmo que não consigam ir adiante, mas causam um prejuízo, sim, e desmotivam até quem está pretendendo entrar em tudo isso. Como tu viu, eu falo demais, aí tu pode responder do jeito que tu quiser sobre todas essas provocações que eu estou te fazendo aí. Sim. Muito obrigado. Sim. É verdade. O papel da arte não é só o papel da beleza, né, da fruição da beleza. Sabemos que o papel da arte é de denúncia social. É um papel de denúncia. Nós temos aqui, já que falaste do tema violência contra a mulher, nós temos uma artista aqui que vocês todos devem conhecer, a Graça Craide. A Graça Craide se debruça muito sobre esse tema, por exemplo, da violência contra a mulher, violência contra crianças também. Então, esse é o papel da arte, é o papel da denúncia, é o papel de busca de soluções e mais, não vou dizer mais, né? Mas que tenha uma grande reflexão social sobre esses temas tão difíceis. E é verdade, nós temos tido ultimamente quase uma perseguição, não é? A tudo que inspira a arte, esses grupos radicais, eles estão realmente... Eu sempre digo, nos parece voltando ao negror dos tempos. Então, a arte tem esse papel também de resistência. Nós temos que resistir, né? E para resistirmos, temos que estar juntos e apoiando-nos mutuamente. E também esperando um papel dos governos, né, sobre esse tema e sobre essa situação horrível que vem em si. Eu não vou dizer perpetuando, porque eu não vou dar essa força tão grande a esses radicais. E eu te digo, o que tu vês em radicalismos, eu uso muito a expressão, e vocês me desculpem, mas eu uso mesmo, e a ignorância perdeu a vergonha.
Então, esses grupos radicais são de profunda, extrema ignorância em relação ao que seja arte. E acham, mas eles têm essa visão que a arte está fazendo denúncia, por isso a atacam. Não podemos esquecer que os governos totalitários nunca admitiram, nunca permitiram a arte. E voltando mais atrás, lá na Segunda Guerra, Goering o que é que dizia? Falam de cultura, eu puxo uma arma. Então, o papel da arte hoje, não é? É exatamente isso. É propor mudanças de comportamento, mudanças sociais e até resoluções de situações dessa área, não é? Então, não é nem questionamento, a tua fala é muito pertinente nesse sentido. Nós precisamos, artistas, curadores, estarmos alinhados para resistirmos e criar espaços de fala que sejam potentes. Espaços de fala que exercitamos a fala, mas também tem que ter o lado da escuta. E a escuta, nesse caso aqui, é o apoio a essa arte, a essas artes. Quando eu falo arte, eu entendo arte visual, eu falo em todas as artes, tá bem? E eu acho que é exatamente isso. Fizeste uma explanação, uma fala bastante pertinente nesse aspecto. Nós precisamos, sim, fortalecer as artes. E fortalecer os meios para que ela aconteça, né? Inclusive, assim, botando escolas de arte nas periferias, estimulando que a arte vá às periferias, criando espaços onde o povo possa entender, conhecer, até com visitas guiadas, sabe? Visitas guiadas, levar, não sei, fazer 3, 4, 5 artistas e expor na periferia. Porque o povo gosta, como Gilberto Gil já disse, gosta do bonito, gosta da arte, quer entender. Só que não lhe é dado, muitas vezes, essa oportunidade. Então, eu creio que sim. A parte de fazer isso que a Ivone falou, exposições coletivas, que também incentiva muito, é criar escolas de arte na periferia. E criar exposições onde possam ser visitadas. Por quê? Vocês já viram um povo ir até as galerias? Não, né? Nem eu. Então, a arte fica muito restrita a nós próprios. Se ela não evolui, se ela não cria corpo, né? Se ela não faz esse papel de educar. Porque a arte também tem que ser educadora. Né? Essa é a minha opinião. Ivone? Então, dentro desse padrão, assim, do que foi falado aí, é que eu volto a colocar a importância do artista visual, o artista ser valorizado. Temos que criar alguma coisa que levante as artes, que a pessoa tenha interesse. Deveria ser realmente mais visitada as escolas, levar, enfim, ou trazer as escolas até as galerias e tal, mas também, principalmente, fazer algo como essa feira que eu imagino, uma vez por ano, que vai valorizar e o artista vai pensar, eu vou fazer minha arte porque no fim do ano ela vai estar lá no salão. Eu vou ter um espaço para mim para apresentar meu trabalho. Porque senão ele faz o trabalho dele e lá fica jogado dentro da casa dele, ou mostrando para um, para outro. Às vezes, grandes artistas que a gente perde, porque eles não têm força, eles não têm... e eles desistem. Eu tenho muitos e muitos maravilhosos artistas que eu tenho ateliê, e eles desistem porque as obras deles não são visualizadas ou muito pouco são visualizadas. Então eu acho assim, eu volto ao tema assim, gostaria até de que isso seja levado e visto melhor aí dentro da nossa comissão, para que se levante uma ideia de que possamos criar alguma coisa, trazer ideias
enfim, alguma coisa, para que os artistas plásticos não desistam. A arte, literatura, música, tudo fazem parte da vida, as melhores coisas da vida da gente. Então, temos com certeza que manter isso, levantar os artistas visuais. Já se disse, desculpe falar de novo, já se disse que a arte existe porque a vida não basta, não é, Vânia? Com certeza. E eu acho, se vocês me permitem ainda falar, Vânia, eu acho que não apenas uma, eu sei que já é difícil fazer uma, mas talvez duas. No primeiro semestre, no segundo semestre, criar, mesmo que não seja potentosa, não é? Mas criar espaços de visibilidade do artista. Eu acho que a tua ideia é brilhante. Com certeza, a gente precisa. Betânia, tu é a nossa convidada, a palavra está contigo, vamos falando. Eu quero dizer o seguinte, eu agradeço esse convite, não é? E acho mesmo que tudo que foi falado aqui, que tu falaste, que todos falaram, é exatamente o mesmo tema. Nós precisamos da valoração da arte. Nós precisamos da visibilidade ao artista. Aqui em Porto Alegre, às vezes a gente faz até exposições, sabe onde? Ali na escada ali fazemos em escadas, fazemos nos lugares mais inusitados, exposições, exatamente para dar esse papel, né? Esse papel de poder ser apreciada a arte. E essa ideia também de trazer escolas às galerias é muito interessante. Nós fazemos isso aqui no Margas. As escolas são convidadas a trazer as crianças às diversas exposições que acontecem. Ali nos antigos Correios também nós fazemos exposições, trazemos crianças. Mas isso só não basta. Não basta. Claro, a criança vai ter o contato com a arte. Mas ela precisa mais que ter contato, ela tem que ter a execução. Tem que conhecer, tem que saber o que é, tem que entender, interagir, conhecer. E não só a criança, adolescente estamos falando, né? E o papel, a cultura, ela só se firma, só se forma se tiver um grande apoio. Porque senão é uma luta terrível. Eu sei porque eu trabalho muito de forma particular. Eu quero dizer que muitas vezes eu faço graciosamente as curadorias para que haja um apoio verdadeiro, um apoio consistente aos novos artistas, sabe? Quando eu iniciei a minha carreira, eu não fazia coletivo de jeito nenhum. Mas depois eu percebi que isso tornava a arte cada vez mais, eu vou dizer, sectária até, não é? Porque era um momento de apreciação de uma determinada classe social. E quando tu faz de forma coletiva, isso aí tu amplia muito a entrada e a visão dos artistas. Outra coisa, sabe, Ivone, que eu penso, é que é muito caro e muito difícil para os artistas frequentarem galerias. Às vezes os preços, até nós que estamos acostumados, estranhamos. E isso limita muito. E essa é a intenção, é limitar. Então, se houvesse espaços públicos voltados a isso, seria de uma ajuda imensa, sabe, aos artistas. E o apoio também às galerias que estão fechadas reabrirem. E também evitar que um gestor, aqui aconteceu um caso, eu não vou citar porque é uma pessoa muito conhecida, um gestor determina quem vai, quem entra, quem sai. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque isso aí nos distancia do papel da arte. O papel da arte não é mais ser elitizado. Isso já aconteceu, já foi, já passou. Nós temos que ter uma arte ativa, uma arte combativa, uma arte de resistência e uma arte que abra portas e proporcione aos pequenos. Estou muito falando nos pequenos e nos médios, porque são eles que precisam deste apoio, né? Então, eu não posso propor, eu estou aqui como convidada, mas eu sugiro que esse olhar seja mais atento, né? Para criar novas possibilidades de fazer com que a arte cresça, porque uma vez que a arte cresce,
a educação do povo melhora, a cultura melhora. E esse trabalho que eu faço também na literatura, nós buscamos isso. Estamos lançando aqui na Poemas à Flor da Pele, sempre já estamos no 20º ano, coletivos, livros, edições coletivas, que às vezes tem 40 escritores, mas é uma forma de fazer com que eles sejam conhecidos e possam estar no mercado. Então, esse papel de apoio é fundamental, acho fundamental. Não sei se querem fazer algum questionamento, à disposição. Só fazendo uma parte sobre o assunto e na sequência eu passo a palavra para o Cortes. Essa comissão, Betânia, ela vem discutindo justamente essas questões da valorização das artes visuais, dos seus artistas, e você, como qualquer outro cidadão, cidadã, pode sim propor sugestões de melhoria ou de propostas para a preservação das artes visuais ao Conselho Estadual de Cultura por essa comissão. Então, essa comissão ela trabalha especificamente na valorização das artes visuais e do audiovisual. Então, você pode ficar bem à vontade de trazer a sua experiência para nós aqui através da Vone, que é a secretária dessa comissão, que a convidou e que você está aqui trazendo elementos bastante relevantes para nós, que já vimos discutindo sobre isso, e a tua fala ela vai agregar muito nesse trabalho que estamos desenvolvendo. Então você pode ficar bem à vontade, através de grupos de curadores, os próprios artistas que você trabalha, você pode trazer sugestões para essa comissão. E isso nos ajuda muito a cumprir o nosso papel dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então é muito importante essas colocações. Certo. Então eu passo... Sim, pode falar, Betânia. Não, eu só ia dizer que existe muita coisa, no meu ponto de vista, na minha experiência, que pode ser feito para melhorar, sim, o trabalho das artes aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma consistente. E temos que dar voz e temos que entrar em contato com os artistas, não só com os artistas, mas com as comunidades. Se nós queremos ampliar e melhorar a cultura do Estado, nós temos que ter essa preocupação de dar visibilidade e levar também a arte. Já foi dito, né, levar a arte aonde o povo está. E eu acho que é isso mesmo. Acho que nós podemos propor criar centros de arte, pequenos centros de arte, como eu estou tentando aqui na Vila Jardim, que é ao lado aqui da Chácara das Pedras, onde eu moro, fazer uma biblioteca pública, e não estou conseguindo apoio. Uma biblioteca pública, não. Biblioteca infantil. O objetivo, sabe qual é? O objetivo é tirar as crianças da rua. Trabalhar no contraturno, porque aqui na Vila Jardim tem, por exemplo, muito tráfico de drogas e utilizam as crianças. Então, se as crianças estiverem ocupadas em bibliotecas, onde haverá não só biblioteca, ludoteca, atenção a elas, né, com lanches, inclusive, nós tiramos essas crianças da rua. Tirando essas crianças da rua, nós também diminuímos o tráfico. Esse é um exemplo, bem? Mas eu penso que o papel da arte, indo para a periferia, é esse. É salvar também vidas, adolescentes e crianças. Porque a arte é isso, a arte é atuação social. Ela não pode ficar restrita a galerias, embora seja muito importante o segmento galerias, mas eu acho que a arte também tem esse papel. Esse papel, eu trabalhei muitos anos ali em Eldorado do Sul, com crianças, filhas de prostitutas e drogadas, e nós fazíamos esse papel. Eu dava aula, porque fui pianista, digamos, eu dava aula de piano, tínhamos professoras de desenho, eu ensinava a fazer horta, porque eu também sou da área rural. Então, é importante também essa união de forças.
Há galerias importantíssimas, espaços de arte importantíssimos, necessário, feiras de arte importantíssimas, mas também usar a arte, utilizar a arte para salvar crianças. Eu estou lutando muito por essa biblioteca, em algum momento eu hei de conseguir. Mas eu acho isso exatamente, que o artista, além de usar a arte como apoio social, né, para adolescentes e crianças, voltamos aqui a falar nos espaços que são necessários a isso. Eu gostei muito, eu estou aqui, depois que a Bonnie falou, na questão, agora só visualizando o artista, das feiras de arte, é brilhante. Eu minusculamente faço aqui e vejo um bom resultado, porque o artista também come, né? O artista tem a necessidade de se colocar no mercado de arte, nós já falamos sobre isso, e eu acredito plenamente, Bonnie, que teria um resultado fantástico de apoio e incentivo ao artista, né? Que é a preocupação que estamos tendo aqui. Cortes? Betânia, eu fico abrindo meu coração também. Eu sou da antiga, fui contemporâneo da Magliani, de Djalma Santos, Negrete, que morreram pobres, esquecidos. Sim. Até hoje não são reconhecidos, mesmo com a sua arte. Eu tenho 3 netos, um de 8 anos, um de 4 e um de 5 meses. O de 4 e o de 8, o que eles mais pedem é lápis colorido, aquarela. Eles gostam de pintar, de escrever. Tá? Deixam de lado os pequenos e vão exercer aquilo ali. E o de 5 meses, quando eu estive agora uma semana com eles, eu estava com a camiseta do meu Esporte Clube Internacional, e esse de 5 meses se encantou com a logomarca do Internacional. Ficou ali, parecia que estava beijando, ele agarrava e tal. A imagem chama as crianças. Hoje, respeito a opinião de todos, mas eu sou a favor de que seja melhor controlado o celular em sala de aula. Pelo fato de que a criança precisa se identificar com imagens vivas, não aquilo que vem na telinha. E uma coisa que eu observei nesse meu neto de 5 meses, Valentim, é que o olhar, a força do olhar, toda vez que alguém falava, um adulto falava, ele dirigia o olhar, fixava o olhar. É a forma de comunicação que eu vejo ele observando com atenção. E fico muito feliz. E uma revelação aqui, Betânia. Uma das minhas passagens na infância foi na Vila Bom Jesus. Tu falou da Vila Jardim, na Vila Bom Jesus, ali do lado. Em uma época em que nada tinha ali a não ser a igreja Bom Jesus. Então, vivenciei ali ao pé do Morro Santana. Eu sempre digo nos meus amigos do conselho aqui, eu sou um negro de morro. Eu nasci ao pé do Morro Santana, depois fui para o Morro do Menino Deus e hoje moro no Morro do Osso. Muito orgulho, sou um menino do morro. Ele nasceu no morro, é isso? É, por aí. Então, eu fico muito contente com essa tua palestra hoje, dizendo que deve existir uma abertura para a aproximação da arte, das galerias, o povo possa chegar, possa entender, porque é uma forma de educação. É um velho chavão que se diz, vamos educar as crianças de hoje para não punir os homens de amanhã. E é por aí, dentro dessa transversalidade da educação, motivá-los a isso. Uma das coisas que eu vou fazer, encerro aqui, é levar os dois nos Jogos do Inter para que eles vejam gente, vejam aquela vibração daquelas pessoas cantando, daquelas pessoas vibrando,
né? E até mesmo chorando, de repente, de emoção. Mas é isso, a comunicação fora dos padrões de hoje, da telinha, que enquadra, que rotula, que prende e cerceia a liberdade dessas crianças. Muito obrigado pelo desabafo. E já partiu do governo federal a ordem de retirar os celulares de todas as escolas públicas e privadas, e visando exatamente isso, melhorar o nível de educação dessas crianças, né, que estão sendo abduzidas pelo celular e já não leem, já não jogam, já não brincam. Tem toda a razão, tem que sair o celular. O Alessandro levantou a mão primeiro ou o Alexandre? Alessandro, a palavra está contigo então. Acredito que sim. É que teu fundo ele tá branco e a mãozinha ela é amarela, não dá para perceber, entendeu? É por isso que eu fiquei na dúvida. Mas tranquilo. A palavra está contigo. A minha fala ela é rápida. Também, primeiramente, cumprimentar e agradecer a presença da Betânia, né, pelas suas colocações. Concordo em todos os aspectos levantados, Betânia. E eu gostaria só de colocar algumas coisas até que eu acabo vivenciando, né? Até já exponho aqui. Na verdade, eu sou um grande admirador das artes, coleciono arte, né? Então, tento estar sempre por dentro, sempre buscando artistas, enfim. E uma das coisas que eu tenho e sinto muita dificuldade aqui, Betânia, de relato, assim, é de encontrar os artistas, sabe? Eu morei, também já coloquei isso aqui alguns colegas, né? Eu morei no Rio Grande do Norte e lá eu tive contato muito forte, assim, e muito fácil, né? Com a cultura popular, né? Dita por nós aqui, por eles principalmente, como cultura popular brasileira, né? E o que seria a cultura, vamos dizer assim, popular nordestina, né? Ela já extravasou o Nordeste e ela já é dita, né, hoje como cultura popular brasileira, e ela é até vendida para fora do país como uma cultura nacional, né? E aí, claro, aqui eu não falo só das plásticas, eu falo de toda a cultura em si, vai até a própria dança, a própria música, enfim. Mas, claro, eu vou direcionar aqui para a arte plástica, né? Pintura, escultura, gravuras, enfim. E hoje eu vejo, né, depois que eu tive esse contato, esse acesso no Nordeste, eu comecei a ver que essa cultura, ela começou, essa produção deles começou a descer, né? E hoje ela já é muito consumida no Sudeste do país, né? Então, a gente vê isso nas feiras de arquitetura, feiras que divulgam, que vendem, né, onde é possível adquirir essa arte muito facilmente. E aí, quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, eu disse, bom, agora eu quero a cultura gaúcha, né? Obviamente não a cultura do CTG, que eu me criei dentro, né? Mas a cultura da arte em si, né? Eu quero o artista, o pintor, o artista escultor, e é muito difícil. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade tremenda de encontrar, porque existem artistas, né, que, como a gente já comentou aqui, tu falaste, estão num nível, vamos dizer assim, de divulgação, de alcance do seu trabalho, que esse aí é tranquilo, vamos dizer assim, de chegar, né, nesse artista. Mas eu digo assim, aquele artista que está começando, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que pintam na sua casa a sua arte genuína, a sua arte naif, né? O escultor que fica lá, que pega a madeira no campo, que a árvore, o galho, esculpe, né, a figura tradicional do gaúcho, a cultura gaúcha, enfim, isso é muito difícil da gente encontrar, né? Eu, pelo menos, relato aqui a minha dificuldade, né? E uma coisa que me chama também a atenção é que quando a gente encontra esses artistas, é tão... a sua produção ela é tão singular, tão genuína, mas eles não têm nem ideia de valor disso, sabe? É algo tão, assim, para nós, vamos botar
valorar essa arte é tão baixo que eu não sei como esse artista realmente consegue sobreviver com a sua arte, né? Esses tempos eu consegui encontrar um artista aqui que faz assim, ó, trabalhos, são fotografias, uma arte extremamente verdadeira, assim, como é que eu vou dizer, representativa, realística, assim. O cara vendia imagens, tu podia mandar tua foto para ele, uma 3x4, e ele fazia uma A3 por R$20, sabe? E aí eu disse, cara, tu não pode cobrar esse valor, R$20 não paga nem um lápis que tu pinta isso, sabe? O teu tempo de dedicação. Então, é bem, como é que eu vou dizer assim, é dualístico essa questão, né? Porque ele não consegue alcançar o seu público. Quando consegue, ele vende por um preço muito baixo o seu trabalho, né? Então, eu vejo que o artista, ele sofre, né? De tudo que é lado, né? Ele sofre porque ele não vende, ele pouco produz, que alguns casos, né? Pouco produz, porque ele não tem como passar adiante, enfim. Então, isso era uma questão, assim, só que eu gostaria de colocar e que talvez, se como a Vone colocou, né? De fazer feiras, enfim, que o governo produzisse, né, incentivasse uma feira por ano, talvez, como acontece, né, nos estados do Nordeste. E o Nordeste ele já está muito à frente de nós em relação a essa divulgação da sua arte, comercialização da sua arte, né? Hoje tu abre ali, bota na Globo aí na televisão, nas novelas, tu vê a arte nordestina presente na novela, né? Sim. E aí eu concordo, né? E me solidarizo com essa ideia da Vone, que aqui está sendo debatido, né? Da criação de uma feira, né? São Paulo já tem isso, claro que num nível muito maior, né? Que a SP Arte abrange muito mais, mas é um momento que o Brasil olha para São Paulo, né? Claro que não é somente de artistas paulistas, né? Mas, enfim, então eu acho que a gente tem aí momentos no Brasil que a gente consegue, feiras acontecendo no Brasil, que a gente consegue aprender, né? E não digo copiar, mas, enfim, aprender com esses estados que valorizam, de fato, e fomentam a arte, né? E depois também no Nordeste, a gente tem uma das maiores feiras de artesanato, que aí já abrange tudo, né? No Nordeste. Eu até estava agora, enquanto os colegas aqui comentando, eu fui buscar esses nomes. A FENEARTE é um exemplo, né? Que acontece em Pernambuco. Rio Grande do Norte começou a refazer agora, este ano, já a FIARTE também. Então, assim, é justamente para incentivar o artista, né? O cara, ele produz e ele sabe que no final do ano, ou em tal época do ano, ele vai poder expor a sua arte. Eles são premiados em diversas categorias, enfim. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul ele precisa disso também. A gente precisa botar o artista em contato com o seu público, encontrar o seu público, né? E eu acho que escolas, elas são fundamentais para isso, né? Para valorar o trabalho desses artistas, para incentivar, formar curador, né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa realmente ter aí uma política para poder alavancar mais, vou dizer assim, né? Porque eu não quero dizer que não é alavancada, mas valorar mais o trabalho do artista aqui no Rio Grande do Sul e talvez aí a gente poder vender também a nossa arte para fora do país como uma arte brasileira, né? E já acontece em outros estados. Então era só isso para relatar e obrigado, Betânia, mais uma vez por estar aqui. E, enfim, obrigado, pessoal. Era somente isso. Eric, Betânia, peço licença só para que eu faça uma breve fala, porque eu tenho que me ausentar e gostaria muito, não posso sair daqui sem fazer isso. Perdão, Alessandro, te cortei no finalzinho aí. O Alessandro já traz um outro conteúdo assim, que é maravilhoso da gente estar discutindo e conversando aqui sobre essas trocas. Mas eu queria, com a permissão do Eric, fazer essa troca com a Betânia que
esses nossos momentos, Betânia, são de trocas permanentes entre o que tu traz para nós construirmos aqui e o que a gente pode oferecer para que as políticas saiam só das reuniões online ou presenciais e se transformem em ações. Tá? Então, eu queria me permitir, eu, como presidente da comissão do livro, literatura e bibliotecas aqui desse conselho, e também um multiartista, multitrabalhador da cultura como tu és, e nascido, como disse o Cortes, nessa região. Eu sou lá do Passo das Pedras, então da Zona Norte, nasci lá. Sou Passo Fundense desde os 6 meses, mas o meu nascimento foi na base do fervor da Porto Alegre em crescimento, lá na década de 70. Então, eu acredito que posso afirmar aqui, sem dúvida, queria te pedir para que tu passasse o contato pro Eric depois, para a gente firmar esse contato, porque essa biblioteca vai ser posta em prática. A gente vai encontrar... Que maravilha, obrigada. Biblioteca que notícia boa. Porque ela também terá mais um espaço de exposição de arte. Né? Então, dentro das nossas possibilidades e dos contatos que a gente tem, e que se nos for possível fazer esse estímulo, vamos fazer acontecer. Maravilha. Muito obrigado, Eric. Obrigado, pessoal. Reforça a tua fala, Alexandre. Eu só não falei sobre isso por causa da comissão de livro, porque ela ressaltou muito a biblioteca. Se fosse as artes visuais, eu já ia fazer uso das mesmas palavras que o Alexandre. Mas, de qualquer forma, Betânia, você fique bem à vontade para direcionar pedidos de apoio a essa comissão para as artes visuais e pedido de apoio para a edição de livros para a comissão do livro. Então, isso só reforça aqui o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado. Então, você pode ficar bem à vontade e sempre será muito bem-vinda ao Conselho Estadual de Cultura. Tá bom? Muito obrigada. Essa notícia de possivelmente sair uma biblioteca aqui me alegra muito. Muitas, as crianças vão agradecer muito. Nós lutamos, mas com recursos próprios sempre é muito difícil, não é? E quanto às artes visuais, que bom isso, porque é muito importante esse apoio de vocês. Não é? A Vone vem lutando por isso, eu sei também, eu também me junto a ela nessa luta. E, como foi dito aqui, onde achar esses artistas? Infelizmente, nós não temos varinha. Nós não descobrimos, eles que nos descobrem. Qual é a minha atuação? Eu sempre ando, eu e mais uma comissão de 3, pelas periferias. Nós vamos em escolas, vamos em centros comunitários, conhecendo, buscando, querendo saber o que está acontecendo, o que podemos fazer. Claro que, particularmente, volto a dizer, é sempre um trabalho de formiguinha, bem pequenininha, sabe? Mas nós tentamos. Então, eu agradeço assim, a possibilidade de estarmos trabalhando sobre esse tema, porque ele é fundamental. A cultura é fundamental para um povo, vocês sabem disso, né? A cultura nos fortalece, nos faz crescer e nos faz também mudar de forma enfática a questão social. Então, eu quero agradecer e dizer que vou também fazer meu máximo, vou me reunir com os meus amigos curadores, com aqueles trabalhadores da cultura, e ver se nós não conseguimos trabalhar um pequeno projeto que ajude isso, né? Que ponha no papel, que faça um projeto bem bom, bem adequado para trazer a apreciação de vocês. Porque vai ser muito importante esse apoio de vocês, importantíssimo. Para as artes do Rio Grande do Sul, claro, e particularmente eu sendo daqui de Porto Alegre. Eu sou de Bagé, na verdade. Mas eu moro aqui há 36 anos, acho. Mas obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo minhas ideias, trazendo minha experiência. E quero também me colocar à disposição para o que for necessário que eu possa fazer aqui em Porto Alegre, para ajudar a pensarmos, né? A cultura e as artes aqui.
Betânia, da minha parte, assim, ó, o nosso total agradecimento. Tu nos trouxe, assim, muita visibilidade dentro do assunto que nós estávamos propondo. Eu espero que não seja a última vez que temos tua presença. Podemos combinar futuramente, né, Eric? Quem sabe tu traz outras pessoas que possam também, que a gente possa organizar alguma coisa dentro dessa nossa visão. Quem sabe daqui, quem sabe, não sei, sonhar é possível, né? Quem sabe a gente não consegue colocar em prática algo assim bem importante. Quem sabe não se levanta algo novo aí que mude, né, as nossas artes visuais aí dentro dos municípios. Isso é maravilhoso. E nós te agradecemos muito, muito, assim, por todo o trabalho teu aqui, né? E que temos mais vezes, Betânia. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada mesmo. Eu espero poder, de alguma forma mínima, contribuir para pensarmos a arte e a cultura aqui. Fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pela ideia da biblioteca, já fiquei entusiasmada. Mas muito obrigada, viu, querida? Estou à disposição completamente. Obrigada pelo convite agora. Só fazendo uma parte da Vone, ô Betânia. Eu quero dizer para todos os presentes aqui que um sonho sonhado por um é apenas um sonho. Um sonho sonhado por muitos é realidade. Então, esse sonho que a Vone traz aqui para todos nós, ele é sonhado por todos os conselheiros do Conselho Estadual de Cultura. Os que estão presentes aqui e os que não estão. Mas a gente sonha junto. E a gente está tentando justamente promover e executar as políticas públicas nacionais e estaduais. Então essa é a nossa missão. Fique bem à vontade para voltar aqui a essa comissão, trazendo novas propostas. Enfim, foi bastante engrandecedor a sua presença. E apenas uma curiosidade. Betânia Rodrigues, você tem algum parente em São Borja? Não tenho, já me perguntaram isso. É porque eu tenho um amigo aqui que é escultor das artes visuais, que da mesma forma que a Vone, vou convidá-lo para participar, que a história dele também é muito interessante e é um batalhador nas artes visuais, que é o Rossini Rodrigues. Eu não sei se já ouviu falar, se algum dos colegas já ouviu falar. Então ele é um escultor, ele está num momento bastante propício da carreira dele, um momento auspicioso, e ele tem desenvolvido várias técnicas na área de escultura e já começa a enveredar para a pintura também, né? E é excelente ilustrador. Então é por isso que eu fiz a pergunta, por causa da curiosidade, o sobrenome, né, é o mesmo. Então por isso que eu fiz a pergunta. Mas de qualquer forma eu agradeço a sua presença aqui, Betânia. As portas estão abertas. A gente está pronto aqui para receber suas sugestões do grupo que você representa, enfim, relacionado a artes visuais e audiovisual, pode nos encaminhar através da Vone, né, ou você encaminhar para o próprio Conselho Estadual de Cultura. A gente está para trabalhar, tá bom? Eu não sei se você quer fazer considerações finais. Não, eu quero só agradecer a oportunidade, me colocar à disposição também com a minha experiência e articular aqui com o pessoal das artes, onde eu circulo, né, permanentemente, e pensar projetos que possam ser colocados em execução para o crescimento das artes visuais e também, queridos, das artes literárias. Tá bem? Esse é o que eu faço, esse é o meu papel no mundo hoje, é trabalhar em prol das artes. Bom, muito obrigada, boa noite a todos, foi um prazer imenso estar aqui e quando me chamarem eu volto. E vou trabalhar num projeto junto com os meus amigos curadores e artistas. Obrigada, Vone, por ter me convidado. Obrigado, então, Betânia. Encerramos, então, a nossa atividade de hoje. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima reunião. Um grande abraço a todos. Boa noite, colegas. Muito obrigada, Betânia. Foi ótimo.